Queridos alunos, tudo bem? Tô gravando esse vídeo hoje para conversar com vocês a respeito da disciplina que está se encaminhando agora para o final do semestre, para retomar algumas questões sobre a organização, a avaliação dessa disciplina de alternativas metodológicas para o aluno surdo. E também para fazer alguns esclarecimentos em relação tanto ao conteúdo sobre educação de surdos, quanto sobre a estrutura do relatório que vocês ainda estão produzindo, né? E na verdade agora vocês já estão em alguns já no meio do processo, outros já finalizando, né? Outros ainda em função dos problemas para encontrar escola. Ainda estão iniciando o relatório, então acho importante agora a gente fazer essa retomada e pensar junto sobre algumas coisas. Bom, primeira coisa, a disciplina foi organizada no começo com 3 fóruns mais o relatório de observação de vocês. Então seriam essas as notas que fechariam a nota final de vocês do semestre. Em função de que eu compreendo que foi bem difícil encontrar escolas para alguns alunos, né? E alguns municípios tiveram mais dificuldade de encontrar escolas, encontrar alunos surdos, conseguir que essas escolas liberassem as observações. Então, uma série de questões que atrasaram um pouco o trabalho. Nesse sentido, eu retirei um dos fóruns. Então, ao invés de vocês terem 3 fóruns avaliativos na disciplina, vocês tiveram 2, cada um deles valendo 1 ponto da média de vocês final, e mais o relatório, que aí então ele passa a valer 8. O peso, né, 8 do relatório é referente à escrita do relatório de vocês e da apresentação que vai ser feita na aula presencial em cada polo. Bom, como é que vai ser feito? Vocês vão escrever o relatório, vocês vão imprimir o relatório final e vão me entregar no dia da aula presencial. Vocês vão me entregar impresso e vão fazer a apresentação. Só isso. Vocês não precisam enviar o relatório em nenhuma parte da disciplina ali no Moodle. Eu estou fazendo essa exigência, não precisa me enviar o relatório. Vocês vão me entregar apenas a versão final impressa. Agora, aqueles alunos que desejam que eu faça uma correção prévia do relatório, fazendo alguns apontamentos, fazendo algumas adequações, refinando a escrita de vocês, fazendo algumas colaborações com a escrita de vocês, vocês podem me enviar para que eu faça essa leitura, coloque alguns comentários e aí devolva para vocês, para que vocês continuem trabalhando na escrita até chegar na versão final. Alguns já fizeram isso, já me mandaram por e-mail. Hoje ainda vou fazer, tô fazendo a leitura e hoje ainda vou dar o retorno de todos aqueles que já me enviaram, com algumas colaborações, alguns comentários, a fim de auxiliar vocês nessa parte, né, que é tão, por vezes, temida pelos alunos, né, que é a escrita, a produção de um bom relatório. Quero dizer para vocês também que esse relatório, nós estamos chamando de relatório de observações, mas na verdade ele não está sendo cobrado de vocês como um relatório com o mesmo peso de um relatório de estágio, por exemplo. Tá? Então eu não mandei modelo para vocês, porque eu entendo que cada um tem o seu processo de escrita e a sua maneira de apresentar aquilo que conseguiu compreender e aprender durante as observações na disciplina. Mas algumas coisas, por mais que eu não esteja cobrando esse relatório dessa maneira tão rigorosa como vai ser o relatório de estágio, mesmo assim, algumas questões precisam ser observadas e eu acho que é importante dizer isso agora, né, para que vocês, porque ainda todos têm tempo ainda de ajustar isso nos relatórios. As questões das normas da MDT, não que eu vá corrigir e descontar a nota, nada disso, se não estiver dentro das normas,
mas compreendo também que é um exercício para vocês já de escrita e que vocês já devem ter esse olhar na hora de redigir o relatório. Então, algumas normas, pelo menos, têm que ser respeitadas, que, por exemplo, as citações. Isso é muito importante, que vocês deem uma olhada de como é que se faz uma citação em bloco, citação direta, e façam a referência corretamente dentro da escrita de vocês, tá? E outras coisas que são importantes e que são imprescindíveis, que é a letra, né? A fonte, sempre fonte 12, espaçamento 1,5, observar as margens, letra Times ou Arial. Então, algumas questões básicas que vocês precisam atentar nesse momento, tá? Em relação ao relatório, mesmo que não seja um relatório com essa cobrança de relatório de estágio, como eu já falei para vocês. No semestre que vem, quando vocês forem para estágio, aí sim, aí o relatório vai ter um peso maior, né? Vai ter que ser muito mais observado essas outras questões de formatação, tá? Mas esse já é o nosso primeiro exercício nesse sentido, com essa disciplina de alternativas. Bom, outra coisa que é importante que vocês cuidem na hora de redigir um relatório, tendo em vista que vocês foram para a escola, que vocês foram trabalhar, foram observar salas de aula, professores no exercício da sua profissão, é importante que vocês cuidem. Também tentem, assim, sempre preservar a identidade daqueles com quem vocês trabalharam, observaram, conheceram, né? Então, claro, vocês vão falar o nome da escola, vocês vão falar do aluno, vocês vão falar de como é que a escola trabalha, como é que o professor trabalha, mas sempre sejam muito cautelosos na hora de falar sobre isso, principalmente sobre o trabalho desses professores, porque, né, eles estão abrindo as portas para que vocês façam esse trabalho que é importante para a aprendizagem de vocês e a formação de vocês como docentes. Então, mas sempre pensem que essas pessoas estão abrindo as portas para vocês. Então, por mais que nós tenhamos sempre algumas críticas a fazer, e a crítica é importante que se faça, a gente tem que ter um cuidado sempre como nós vamos colocar isso, principalmente da forma escrita, né? A pessoa que escreve está pensando sobre aquilo que está escrevendo. A pessoa que lê não sabe o que a pessoa que escreveu estava pensando naquele momento. Então, abre muita margem para interpretação. Então, sempre cuidem a maneira com que vocês sejam muito cautelosos e protejam também questões mais pessoais, né, desses alunos, desses professores, dessa escola, dessa comunidade. Cuidem isso, assim, na hora de fazer a crítica, né, a crítica sobre a educação, sobre os processos de escolarização, sobre uma formatação de escola, mas cuidar para também não fazer essa crítica em cima do trabalho em si, daquele professor, com aquele aluno, tá? Então, isso é importante que vocês cuidem isso também. Bom, fora essas questões de relatório, de apresentação desse relatório, bom, no dia vocês vão poder utilizar, né, se quiserem fazer slides, fazer uma apresentação, acho que fica mais adequado para esse momento, mas vocês são livres para criar como é que vocês vão querer fazer essa apresentação desse relatório, tá bem? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês em relação ao trabalho de observações. Tentem trazer aquilo que vocês observaram para as teorias, para aquilo que vocês leram nessa disciplina de textos, e também já no semestre passado que nós já vínhamos trabalhando com a questão de educação de surdos. Então, procurem ir alinhavando aquilo que vocês têm de teoria com aquilo que vocês observaram na escola. É sempre importante, quando a gente fala de educação de surdos, pensar que a gente não está falando sobre uma coisa só. Nós não estamos falando de um determinado campo de saber que funciona de uma única maneira. Quando a gente fala de estratégias de bilinguismo, nós não estamos falando de uma única maneira de aprendizagem e de uma única maneira de ensinar, de metodologia de trabalho de professor em sala de aula.
Então sempre vamos tentar fazer uma discussão que abarque tudo isso. Nós estamos falando de um ponto de vista cultural, né? Que não é só da questão do biológico, da falta. Então, quando a gente fala em cultura surda, a gente está abrindo, né, e abrangendo muitas questões. Nem sempre os alunos que vocês vão encontrar na escola são usuários de Libras. Nem sempre esses alunos participam ou conhecem a comunidade surda. Nem sempre eles querem fazer uso da língua de sinais. Eles podem muito bem fazer uso de aparelhos auditivos, aqueles que, né, que tem ainda alguma porcentagem de audição, e mesmo assim serem alunos nossos, serem alunos público-alvo e que nós vamos atender nas salas de recurso nas escolas. Cada vez mais esses alunos estão nas escolas comuns, regulares, e a gente também tem que olhar para esses outros sujeitos. Então, fazem parte desse nosso trabalho, da nossa formação como docentes de alunos surdos, tanto os alunos surdos da comunidade surda que são usuários da Libras, como também, né, e principalmente esses que estão nessa escola, nas escolas de surdos, como também aqueles alunos que estão na inclusão e que não utilizam a língua de sinais, mas que também precisam de uma outra forma de aprendizagem devido às questões da surdez. Então a gente precisa ficar muito atento para isso, né? E não fazer uma separação, nenhum julgamento. Esse é surdo, esse não é surdo. Quem é mais surdo do que o outro, né? Porque nesse momento nós estamos falando de culturas e de um ponto de vista que é cultural, tá? Então até os autores que nós trabalhamos já olham por esse viés. Então seria... a gente não pode limitar tanto o nosso olhar sobre a surdez quando for falar dos nossos sujeitos. Tanto que no dia das apresentações, vocês vão perceber que alguns colegas conseguiram fazer o trabalho de observação em classe especial, né? Na verdade, em escola especial, porque ainda a escola de surdos ainda carrega o nome de especial. Então, vocês vão encontrar colegas que conseguiram ir para essas escolas e que trabalharam com um aluno surdo usuário de Libras, como também vocês vão perceber que tem alguns colegas que foram para a escola comum e que observaram alunos que não utilizam a língua de sinais e que utilizam o aparelho auditivo e que oralizam. Então, assim, vocês vão ver que existem muitas maneiras de trabalhar o campo da surdez. E nós estamos ainda estudando e aprendendo sobre isso, né? Não é uma coisa que não se pode dizer que hoje a educação de surdos funciona de uma certa maneira, né? Mudou completamente do que era antes e hoje é assim, é o bilinguismo, né? Não dá para se dizer isso, porque cada realidade, cada escola, vocês vão ver no dia das apresentações. E por isso é um momento tão rico, essa aula presencial com as apresentações de vocês. Tá? Então, eu queria falar, era isso sobre a surdez. Tenham cuidado na hora de falar sobre o que vocês vão trazer sobre a parte teórica, porque nós temos ali eu deixei para vocês na nossa página da disciplina um roteiro para que vocês seguissem na hora de observar esses alunos. Esse roteiro, ele na verdade é para dar um suporte para vocês na hora da escrita. Não que ele tenha que aparecer aquele quadro que eu coloquei ali, não que ele tenha que aparecer na íntegra dentro do relatório. Pode aparecer se assim vocês acharem que, né, que vai ficar bom, ou também não. Ele pode servir só para dar para vocês um certo direcionamento na hora de fazer o trabalho, de fazer a escrita, tá? Então, aquelas coisas que vocês vão observar, que é em relação... Bom, primeiro ali, né, que é básico, que é a questão da escola, que vocês vão pegar lá no PPP, né, como é que essa escola, como é que ela é construída, que ano, se é municipal, se é estadual, se é particular, todas essas questões assim que vão contextualizando esse ambiente. Não precisa ser tão aprofundado, mas um panorama geral dessa escola que vocês conheceram e visitaram. Depois vocês vão começar a falar então sobre esse aluno que vocês observaram. Então, assim, algumas questões
relacionadas à linguagem, se ele utiliza Libras ou não, né? E como é que funciona isso para ele, e como é que funcionam as questões de língua portuguesa, né? A língua portuguesa escrita, como é que vem se constituindo esse sujeito, né? Que é surdo e que precisa aprender a língua portuguesa na escola, e como é que são as relações que se estabelecem entre ele e essa aprendizagem da língua portuguesa escrita, relações desse aluno com os outros, né, com seus pares, como é que ele se relaciona com os colegas na escola, jogos, comportamentos. Eu tô dando uma olhada aqui no relatório para ir falando para vocês, né, para ficar bem claro que foi aquilo ali que eu coloquei para nortear o trabalho. Então, jogos e comportamentos, identidade e cultura. Então, se esse aluno se relaciona com a cultura surda, se ele se identifica como surdo ou não, também pode acontecer. Os artefatos utilizados na escola pelos professores, se existem, né, as alternativas metodológicas que esses professores utilizam, que essa escola utiliza na escola, né, olhando para esse aluno em particular, né, em especial. Então, são essas atribuições que vocês vão fazer de um panorama bem geral sobre aquilo que vocês observaram, tentando alinhavar, costurar com a teoria, com aquilo que nós já estudamos e temos lido durante esses semestres, né, que esse e o passado. Então, assim, pessoal, não deixem de ler o material que tem ali, por mais que não tenha atividade valendo nota sobre esses últimos capítulos do caderno didático, não deixem de fazer a leitura, de fazer os estudos, porque por mais que a gente leia, por mais que a gente busque, a gente ainda está sempre correndo atrás de alguma coisa. E vocês, que a maioria já é professor e já trabalha em escola, sabem muito bem disso, a gente está sempre em formação. Então, procurem fazer a leitura de todo esse material, utilizem ele também como suporte teórico na escrita de vocês, cuidem a maneira com que vocês vão falar sobre essa escola, sobre esse aluno, né, o direcionamento que vocês dão para esse trabalho. Pensem um pouco sobre o futuro de vocês, que vai ser no semestre que vem o estágio. Então, com esse aluno, o que vocês vão poder propor, de que maneira vocês vão ter que trabalhar com esse aluno. Então, essas questões que são importantes e que vão fazer parte nesse momento do relatório de vocês, da apresentação. E que nem eu falei pra vocês, vou mandar os retornos com os meus comentários, apontamentos. Vocês podem segui-los se desejarem, para ir refinando essa escrita. É sempre uma leitura de outra pessoa, sempre auxilia, né, na nossa produção escrita. Então isso é bem importante. Se preparem, se organizem para o dia da aula presencial, para fazer uma boa apresentação e para que a gente possa fazer uma boa discussão a respeito das experiências que vocês tiveram nas escolas, tá? A gente vai conversando. Se vocês têm dúvidas, vão me enviando, né? Já tá chegando perto, agora a gente tá no finalzinho de maio, agora início de junho eu já começo com as viagens para os polos e já começo a encontrar com vocês, tá? Essa é uma construção de aprendizagem na área de educação de surdos. É muito importante que vocês se dediquem bastante nessa disciplina, porque isso só vai auxiliar vocês no semestre que vem para ir dar o estágio, para a preparação de vocês para o estágio. Então eu aconselho que vocês se esforcem bastante agora para esse final dessa disciplina, e porque isso só vai colaborar depois para o trabalho futuro de vocês como docentes na educação de surdos, tá? Então era mais ou menos isso. Eu não quis fazer um vídeo tão longo, mas no fim das contas ele ficou um pouco longo, só que não tem como falar sobre todas essas coisas e não me alongar um pouquinho que seja. Vou ver se eu coloco mais um material para vocês de vídeos lá na disciplina, para vocês irem dando uma olhadinha. Coloquei também as normas da AMDT de 2015, eu coloquei o link para vocês na disciplina. Deem uma olhada para fazer as escritas, para deixar o trabalho organizado. Não esqueçam de fazer as referências corretamente daquilo que vocês pegaram de outras obras,
tá? Se tiverem dúvidas, procurem os tutores, procurem a mim, mandem mensagens e a gente vai construindo essa aprendizagem acerca da educação de surdos, tá bem? Vou pensar se tem mais coisas ainda que a gente precisa discutir, que eu preciso nortear vocês ainda nesse sentido de finalização de semestre. E aí qualquer coisa eu gravo um novo vídeo. Se vocês sentirem necessidade também de esclarecimento com relação ao conteúdo, vocês podem também me enviar e aí eu faço também uma outra gravação de vídeo, tá? Para enviar para vocês. Então tá, bons estudos, bom trabalho. Continuamos sempre juntos, construindo as nossas aprendizagens, estudando, trabalhando no ofício de professor, tá? Um abraço para todos vocês.